Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nesse tempo de pandemia, tem que se cuidar, lavar suas mãos aí, usar máscara quando for sair de casa, pra gente poder ficar seguro. Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana de estudos da palavra. Então eu peço que você já separe já o seu caderninho aí com anotações, que você pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e vamos lá anotar, porque hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João que nós temos estudado durante tanto tempo aí. Agora é a semana, o Evangelho de João, capítulo 13. Antes de mais nada, quero pedir para que você possa curtir o vídeo do canal, se inscrever no nosso canal da nossa igreja e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento eu quero pedir para que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo da palavra, Pai. E que o Senhor possa, Pai, se fazer presente no nosso meio, Pai. Que não seja só mais um momento de leitura da palavra simplesmente por ler, mas que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem deixado para que nós possamos estudar, Pai. É isso que eu te peço, Pai, eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 13. Então, nós já falamos sobre os 12 primeiros capítulos, e agora nós vamos entrar no capítulo 13, que é bastante interessante agora, que diz assim no versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui, semana passada, domingo agora, né, foi a Páscoa, onde nós comemoramos que Jesus ele ressuscita dentre os mortos. E aqui o capítulo 13, ele está já contando um pouco antes dessa festa, antes de Jesus comemorar e participar dessa festa. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o que é Páscoa, o que realmente significa Páscoa, corre lá no canal da nossa comunidade e assiste a escola dominical que foi feita agora no domingo, no dia 4 de abril, que eu tenho certeza que vai te edificar cada vez mais. Mas, continuando o nosso estudo aqui, ele fala sobre que Jesus estava um pouco antes da festa. E sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus já sabia que estava próximo do fim, já estava próximo do fim do seu ministério, já estava próximo do momento em que ele deveria se entregar por nós. Versículo 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então aqui no versículo 2, já começa dizendo que eles estavam já preparando, eles estavam jantando, eles estavam no lugar onde eles iam jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então o diabo já estava ali tramando, já estava induzindo Judas a que Judas pudesse ir lá e trair Jesus, entregar Jesus. E mais para frente nós vamos ver como Judas faz isso. Mas aqui já é o momento onde o diabo já está lá plantando a sementinha no coração de Judas para que Judas pudesse fazer isso. Então no versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Aqui Jesus ele vai começar a dar um ensinamento para os seus discípulos de como eles deveriam agir depois que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse aos céus, onde eles ficariam sozinhos, né? Sem o Jesus ali, e como eles deveriam se portar diante de algumas situações que ele vai começar a explicar agora no versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aqui é interessante a gente parar um pouquinho no versículo 5 e a gente entender uma coisa que era costume daquela época, quando as pessoas, como as pessoas eles não tinham um tênis ou um sapato, um sapato fechado,
como eles andavam bastante, né? Eles iam de um lugar para o outro e também não era asfaltado como é hoje em dia, era terra batida. Então, como eles andavam bastante, o pé se sujava. Então, era o costume de quando você chegava e entrava dentro de uma casa e ia jantar, ia comer ali com as pessoas que moravam naquela casa, o que você fazia? Você chegava, se sentava e vinha um servo, ou se você não tinha servo, a menor pessoa no grau de importância dentro da família, que pudesse vir e lavar os pés dos seus convidados, para que eles pudessem se sentar à mesa e pudessem comer. Então isso era um costume comum, porque os pés já estavam sujos, então por isso que tinha que se lavar os pés para poder entrar na casa e comer. Versículo 6. Chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então aqui já dá uma explicação, porque Pedro ele pega e vê que Jesus está vindo para lavar os pés dele, e aí ele pega e fala assim: O senhor vai lavar meus pés? Ele falou: Não, você não pode lavar meus pés. Por quê? Porque Jesus era um mestre. Na visão de Pedro, Jesus era um mestre, e o mestre não pode lavar o pé dos seus discípulos. Quem deveria fazer isso, como eu disse, era o menor daquela casa, ou então algum escravo, onde ele deveria vir e lavar os pés daqueles discípulos, de todo mundo que estava ali. E não um mestre, considerado o mais importante daquela reunião. Então aí Pedro ele pega e fala assim: Não, o senhor não vai nunca lavar meus pés. E aí Jesus diz: Se eu não os lavar, versículo 8, parte B. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E aí respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então aí Pedro já entende que ele tem que deixar com que Jesus pudesse fazer isso. E aí Pedro ele pega e fala assim: Então não lava só meu pé, lava tudo, porque eu quero ter parte com o Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem. No reino que o Senhor está trazendo, em tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, eu quero estar dentro disso. Versículo 10. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então também, já era um costume sempre quando você ia sair da sua casa para ir até algum outro lugar, você tomava banho. E aí você lavava o seu corpo todo. Mas, como eu disse, como você andava a pé, o seu pé ficava sujo. E aí você chegava no local e tinha que lavar só os pés, não precisava tomar banho de novo. Mas aqui Jesus ele pega e fala assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então ele já estava fazendo referência a Judas. Todos ali estavam limpos, mas Judas não. Judas tinha aquele desvio ali, já estava tentando, já estava sendo induzido pelo diabo a trair Jesus, e Jesus já sabia quem iria traí-lo. Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então aqui esse é o grande ensinamento em que Jesus, nesse momento, vai trazer aos seus discípulos, dizendo que ali ninguém é maior do que ninguém, e que se você está aqui, você está aqui para servir, que é o lema da nossa igreja nesse ano, que é o servir. Então nós temos sim que lavar os pés uns dos outros, nós temos sim que estender a nossa mão e sempre estarmos prontos e aptos para servir dentro do reino, assim como Jesus disse, como ele mesmo, como mestre, foi e lavou os pés, porque eles mesmos não poderiam lavar os pés uns dos outros. Então esse é o grande ensinamento que Jesus traz nesse momento. Versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então aqui ele está dizendo isso sobre o próprio Judas,
sobre aquele que estava para trair Jesus. Estou dizendo, versículo 19, estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Esse eu sou na sua Bíblia está escrito em letra maiúscula. Esse eu sou está se fazendo referência ao próprio Deus. Lá em Êxodo, lá quando Deus ele pega e se apresenta a Moisés, ele usa essa palavra que eu sou me enviou a vós. Então é esse eu sou. Quando Jesus diz isso, eu sou, ele está se declarando como o próprio Deus, tomando essa posição de Deus, que ele é o nosso Deus. Versículo 20, eu garanto, quem receber aquele que eu enviar está me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Então percebe que Jesus aqui ele já está nesse dilema. No começo desse capítulo já fala que Jesus já sabia que estava perto do momento que ele deveria se entregar e que as coisas estavam prestes já a acontecer, o fim já estava próximo. Então percebe que Jesus começa a ficar um pouco inquieto com algumas coisas que estão acontecendo. Aqui no versículo 21 diz, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Então Jesus já sabia que estava muito próximo do momento de acontecer o fim, né? Aonde ele deveria se entregar. Então, versículo 22. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Esse discípulo a quem Jesus amava é o próprio João. O João, discípulo, esse que está escrevendo esse evangelho, é ele mesmo. Então, aquele a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Presta atenção, aqui João ele pega e pergunta quem que é aquele que vai trair. E Jesus fala, aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E o que Jesus faz? Pega esse pedaço de pão, molha e entrega a Judas. E olha o que acontece. Versículo 27. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Versículo 28. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Ele tinha acabado de falar que aquele a quem ele entregasse o pedaço de pão era quem iria trair Jesus. Jesus faz isso e eles não entendem. Olha como pode. Tinha acabado de acontecer e eles não entendiam o que estava acontecendo aquilo na mesa. Imagina o clima que estava naquela mesa e as pessoas não estavam entendendo, os discípulos não estavam entendendo por que Jesus disse aquilo. Versículo 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então eles não entenderam, começaram a inventar, a imaginar outras coisas, mas não a prestar atenção naquilo que Jesus estava acontecendo. Não prestar atenção nos acontecimentos que às vezes são secundários, que a gente vai lendo o Evangelho, a gente vai vendo que algumas coisas são secundárias, mas são muito importantes para o resultado final. E ali os discípulos sentados à mesa não perceberam aquilo que estava acontecendo ao redor deles. Versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então aqui Jesus ele pega e repete aquilo que ele tinha dito aos judeus. Alguns capítulos anteriores nós já falamos sobre isso. Aquilo que ele tinha falado aos judeus, ele também agora fala para os discípulos. Que para onde ele vai, os discípulos agora eles não poderiam ir. Versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês
se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aqui se encerra o capítulo 13, se encerra com essa declaração de Judas, se encerra primeiro com essa declaração de amor que Pedro tinha por Jesus. No versículo 37, Pedro diz: darei a minha vida por ti. E aí Jesus ele pega, como nós já vimos lá no capítulo 2, que Jesus ele conhece o profundo do nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração, ele pega e fala assim: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim se encerra o capítulo 13, nessa tensão, nessa pré-eminência do acontecimento da traição de Judas com a negação de Pedro, tudo isso para acontecer, e todo esse clima pesado que provavelmente estava naquela mesa, no momento onde eles estavam comendo, que Jesus anuncia aquele quem iria traí-lo, e os discípulos sem entender nada do que estava acontecendo, mesmo vivendo todos esses anos, quase 3 anos com ele, e mesmo assim eles não entendendo muitas das coisas que estavam acontecendo, mesmo as coisas que Jesus disse já se cumprindo, e eles ainda não vendo, não conseguindo enxergar o todo, mas sim só em partes, e tudo isso acontecendo no capítulo 13, onde nós vamos ver daqui a algumas semanas esse desfecho no capítulo 14, 15 e por aí vai, mas dessa entrega onde semana passada, que foi a Páscoa, nós vemos que na sexta-feira ele morre e no domingo ele ressuscita. Daqui a pouco nós vamos ver isso, essa entrega, essa paixão de Cristo e também depois o ressurgimento, a ressurreição dele da morte para a vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam ler cada vez mais esse capítulo, para que vocês possam tirar cada vez mais coisas que às vezes eu não falei aqui nesse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.